Olá! Hoje vamos continuar o estudo da lição 7. E no estudo de domingo, o estudo de hoje, o título é A Compreensão das Escrituras. Você sabia que o Antigo Testamento foi escrito em sua maioria na língua hebraica, tendo algumas partes escritas em aramaico? Hebraico era a língua usada pelo povo de Israel naquela época. Mas no Novo Testamento já havia uma língua muito mais universal que era usada por grande parte da população daquela época: o grego. O grego era equivalente ao inglês hoje, uma segunda língua que muitas pessoas no mundo aprendem a fim de se comunicar e fazer negócios com outras pessoas de outros países. Por essa razão, o Novo Testamento foi escrito em grego e até o Antigo Testamento recebeu também uma tradução do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta. Mas a lição de hoje traz um texto interessante, Deuteronômio 32, 46 e 47. Ali diz o seguinte: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Quem está falando isso é Moisés para o povo de Israel. Para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Verso 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Essas palavras de Moisés no livro de Deuteronômio são muito importantes, tanto para a época deles quanto para a nossa. Esse livro inteiro, Deuteronômio, são discursos de Moisés feitos ao povo de Israel, antes de sua morte. Nesses discursos, Moisés relembra ao povo as promessas de Deus e as leis que ele deu e deveriam ser cumpridas a fim de que o povo prosperasse. Mas amigos, só um pouquinho. Muitos cristãos olham para os textos como esses e se fixam apenas na questão da obediência à palavra. Já vi muitas pessoas que olham para a Bíblia, para as palavras da Bíblia, de forma quase mística. Mas vamos fazer uma análise aqui. Por que o povo de Israel deveria obedecer às palavras da lei escritas nesse livro? Simples, porque Deus, o nosso Criador e Salvador, sabia exatamente como a vida funciona. Afinal, Ele é o autor da vida. As palavras desse livro são um manual de instrução sobre como a vida funciona, como o universo funciona, como o reino funciona. Não há misticismo nenhum aqui. Deus está simplesmente nos ensinando como podemos viver da melhor forma possível a realidade que Ele criou. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus quer obediência, sim, mas Ele deseja uma obediência que vem da confiança, do entendimento da sua palavra e não apenas uma confiança cega, um obedecimento da regra e nada mais. Na época de Moisés, o povo não tinha maturidade de entender muita coisa, mas hoje nós, você e eu, temos uma revelação muito maior do que a que eles tiveram na época deles. Através da Bíblia, podemos conhecer mais o verdadeiro caráter de Deus. Em Jesus, podemos entender melhor quem é Deus. E ao escolhermos obedecê-lo, é muito mais porque confiamos e amamos e entendemos do que simplesmente uma obediência cega. Amigo, que Deus nos abençoe a compreender as Escrituras e não apenas a guardar regras. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito pela Bíblia. Na Bíblia temos um manual de instruções de como a vida e o universo funcionam. Pai, obrigado, porque ao longo do tempo o Senhor foi revelando gradualmente tudo aquilo que nós precisamos para que hoje tenhamos uma visão geral, uma visão panorâmica do verdadeiro caráter de Deus. Nos ajude não apenas guardar regras, mas a entender e decidir participar da missão junto contigo. Em nome de Jesus, amém. Até mais.